tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ter mais uma aulinha de inglês hoje? Tá certo? Então, tá bom. A prof quer começar a nossa aula de hoje com a correção das atividades que eu pedi para vocês fazerem no material na aula passada, ok? Então, lá na página 8, abra o material de vocês, por favor. Ok. O primeiro desenho, ele está atrás, né? Então, o correto ficou behind. Acertaram? O número 2, é claro que, dentre as preposições que a gente estudou, tem muitas outras que não apareceram. Então, nessa cruzadinha, como vocês vão observar, cadê o 2 aqui? Ele está ao oposto da caixa. Então, aqui para a gente poder fechar é opposite, ok? Acho que vocês tiveram dificuldade no número 2, né? Porque era uma preposição que a gente não tinha aprendido. Porém, ela também existe, tá bom? Então, quem não fez pode fazer aí. Número 2, opposite. A número 3, como o nosso fantasminha aqui, camarada, está entre as caixas, este entre tem que ser o between, ok? Between. 4, na número 4, ele está em frente, tá bom? Então, é in front of. A número 5, cadê o 5? Aqui, ele está ao lado, então é next to. A número 6, aqui ele está embaixo, então é under. O 7 está em cima, então é o on. O 8 está dentro, então é o in. O 9 a gente tem dois, tá? A gente tem o over, que é o acima. Qual é a diferença do em cima? O em cima pode ver que ele está encostado, ó. E aqui ele está acima. Então, esse aqui a gente pode usar o above e tem o over também, né? Mas como aqui a gente tem 5 espacinhos, vai ser o above, que daí vai fechar. E o outro é como se ele estivesse na caixa do ladinho ali, para a gente poder fechar aqui. O outro 9 vai ser o at, tá bom? Acertaram as demais? Ok, então as que vocês não fizeram provavelmente foi a 2 e a 9. Então completem para a prof, por favor. E vamos à próxima correção. A página 9, vocês tinham que completar, né? E as 6 primeiras e as próximas 6, vocês tinham que responder se era verdadeiro ou falso. Pessoal, lembrando que é uma questão de imagem, para quem não assistiu a videoaula, de repente, às vezes ficou com dúvida em alguma coisa. Mas para quem está acompanhando as videoaulas, é aqui que a professora acaba tirando as dúvidas, né? E já dando o contexto de cada frase. A primeira diz assim, ó, there is a pillow. Há um travesseiro, the bed. Então, tem um travesseiro aqui em cima da cama? Então, a gente vai colocar on. There is a pillow on the bed. The notebook is the bed too. O notebook está da cama também. Então, a gente vai usar o mesmo on para as duas, ok? Que há um travesseiro em cima da cama e há um notebook, um computador em cima da cama também, ok? Na número 2, there is a shelf. Há uma prateleira. The bed seria sobre a cama, né? Então é o over ali, é porque ela não tá. Olha a diferença. O travesseiro e o computador estão bem em cima da cama, né? E a prateleira ela está acima. Então a gente colocaria o over. E há uma foto e um CD player nela também. Então, como a gente está se referindo à prateleira, aí eu posso usar on the. O on, que é on the shelf, seria como se ela estivesse em cima da prateleira, ok? Então, a correção ficou over e on. Há uma prateleira sobre a cama e há uma foto e um CD player em cima dela, certo? Na terceira, a desk, e desk é como se fosse a mesinha, né? Então, há uma mesa entre a cômoda que tá aqui, e a cama. Então, aqui o nosso
é o between, é a nossa preposição, tá? E a professora esqueceu, esqueceu não, errou aqui, não separou, ó. Há uma mesa entre a cômoda e a cama, tá bom? Façam certinho aí no de vocês. A número 4. Há uma bolsa, a bolsa tá aqui, né? Então, há uma bolsa embaixo da mesa. Qual que é a minha proposição? Under. E há também alguns livros da mesa. Então, os livros estão em cima. Então, é under e on. Há uma bolsa embaixo da mesa e alguns livros em cima da mesa também, tá bom? Na número 5, há uma cadeira dentro do. Como ela fala em room, there is a chair, the room, seria dentro do quarto. Então, seria in the room, que há uma cadeira dentro do quarto. E há um urso, a Teddy Bear, né? E há um ursinho nela. Então, a gente tá falando da cadeira. Então, e tem um urso, é o on, que o urso está em cima da cadeira, tá bom? Quem colocou só urso não tem problema, tá? Na número 6, há um cabideiro na porta, tá? E há uma jaqueta nele. Então, há um cabideiro na porta, a gente colocaria o on, né? E a jaqueta no cabideiro também seria o on, tá bom? Uma jaqueta no cabide. Então, a prof colocou aqui para vocês quais são as preposições e deixou a tradução das frases para quem ficou com dúvida na tradução, tá bom? Continuando, verdadeiro ou falso? O quarto está arrumado. Ele está limpo e aconchegante. É verdade ou é mentira? True or false? False. Ok. Na segunda, there are many t-shirts on the floor. Existe ou há muitas camisetas no chão. Verdadeiro ou falso? Se a gente pensar que singular seria o there is, então a partir do momento que tem duas, já está correto, né? Na terceira, there are no flowers at all in the room. Não há flores em todo o quarto. Não há flores em todo o quarto. É verdade, né? Verdadeiro. Por quê? Porque senão seria there are flowers. Tem muitas flores. Então, como não há flores, está correta. É uma frase verdadeira. There is a notebook and jeans on the bed. Tem um notebook e um jeans e uma calça em cima da cama? Correto, true. There are books on the desk. Há livros em cima da mesa? True. Há uma cadeira ao lado da porta? Se a gente pensar que tá aqui, né, ela tá próxima, tem a cadeira perto da porta, sim. Combinado? Lembrando que a prof colocou aqui as frases só para não gerar dúvidas. Por quê? Porque vocês já fizeram essas traduções no caderno. Combinado? Daí vocês tinham o número 10, que era apenas para assinalar a resposta correta. Na número 1, o macaco está. Eu coloquei aqui, já coloquei e já circulei, tá? Behind, atrás da geladeira. Na segunda, o macaco está embaixo, under, da mesa. Na terceira, o macaco está. Aqui a gente tem atrás, ao lado e in seria dentro. Então, seria ao lado da TV. O macaco está em cima, atrás ou dentro. The toilet. Letra C é o in, porque ele está dentro. Na 5, o macaco está da cama, ele está na frente. Então, correta a letra A, in front of. 6, the monkey is, como ele está lá em cima do armáriozinho, letra B. O macaco está, em relação ao abajur, seria ao lado, letra B. O macaco está, em relação ao fogão, você tem o atrás, na frente ou no. Então, ele está atrás, o correto é a letra A. O macaco está em relação à prateleira, a estante de livros, em frente. Então, a correta é a letra B, in front of. E o macaco está em relação ao tapete, o correto é a letra A. Ok? Pessoal,
Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse capítulo? Assim, a gente termina aqui, certo? Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem deixar o comentário no vídeo, tá bom? Então, a prof trouxe aqui os exercícios só para a gente não deixar sem corrigir. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai trabalhar com o passado do verbo to be, tá? É um capítulo novo, tá? Ele está na página 11 do material de vocês. Porém, a professora vai fragmentar, tá bom? Para a nossa aula não ficar muito extensa, a professora vai fazer o seguinte: eu vou explicar apenas a forma afirmativa hoje e vou dar um exercício, tá? Por quê? Porque se a gente for trabalhar negativa e interrogativa, ele vai ficar um pouquinho extenso, então eu vou fragmentar. Hoje a gente trabalha só a forma afirmativa, e daí na próxima aula a professora trabalha a negativa e a interrogativa, tá bom? Então, primeiro lugar, o verbo to be no passado, ele tem duas formas apenas. As nossas formas seriam o was, que eu uso sempre com o sujeito no singular, e o were, que eu uso sempre com o sujeito no plural. Então, quando vocês aprenderam no ano passado o verbo to be no presente, nós tínhamos três formas. Nós tínhamos o am, o is e o are. Aqui nós vamos ter apenas duas, o was e o were. O was eu vou sempre usar com o sujeito no singular e o were eu vou sempre usar com o sujeito no plural. O que quer dizer isso? Que o was eu posso usar para I, he, she, it e qualquer sujeito no singular, qualquer nome isolado. Enquanto que o were eu posso usar com qualquer pessoa do plural, we ou they. Lembrando que aqui o we pode ser alguém e eu, o you pode ser alguém and you, o they pode ser eles ou elas, então eu posso ter o nome de duas pessoas, que ele passa a ser plural, então eu vou usar sempre o were. Quer ver? Observe o nosso exemplo aqui, ó. I was at home. Eu estava em casa. Lembrando que ele pode ser era ou estava. No caso, como a nossa frase at home é em casa, é lugar, então vai ser sempre estava, ó. He was at home. Ele estava em casa. She was at home. Ela estava em casa. It was at home. Esse it pode estar se referindo a um objeto, a alguma coisa, um animal, tá? We were at home. Nós estávamos em casa. You were at home. Vocês estavam em casa. E they were at home. Eles ou elas estavam em casa. Combinado? Então, assim, ó, observem que aqui em cima é tudo singular, ó. Então, todos eles eu vou usar o was. E aqui embaixo tudo é plural. We, you e they, eu vou usar o were. Combinado? Então, ele tem duas traduções. Eram ou estavam. O was eu vou usar sempre com o sujeito no singular e o were sempre com o sujeito no plural, tá bom? Isso aí vocês têm no material de vocês, na página 11. Então, se vocês quiserem destacar aqui essas duas frases aí no material de vocês, podem destacar, porque ela resume basicamente o que vocês precisam saber, ok? Destacaram? Isso está na página 11. Daí a gente tem alguns exemplos, tá bom? O primeiro exemplo diz assim, ó, I was in the zoo yesterday. O que quer dizer I was in the zoo yesterday? Eu estava no zoológico ontem. Então, o que indica que a minha frase está no passado é o verbo, que é o estava, e o próprio ontem também está indicando o passado, tá bom? Na segunda, você tem You were in the park. Você estava no parque. Isso. Na terceira, Melissa was beautiful. Melissa era bonita. Aqui nesse caso, nada impede de eu usar o estava, tá, pessoal? Eu posso dizer que Melissa estava bonita, tá? Nesse caso, as duas traduções são aceitáveis.
Dependendo de se ela for um contexto de um texto maior, eu tenho que observar. Mas nesse caso, eu posso traduzir tanto para um quanto para o outro, tá bom? Ted was in New York last year. Ted estava em Nova York ano passado. Então, registrem aí para a prof. Ted estava em Nova York ano passado. Ok? Próxima. Mark and Fred were friends. Qual é a tradução dessa frase? Mark and Fred. Observem que aqui eu tenho duas pessoas. Então, duas pessoas, a minha frase vai estar no plural. Qual que eu tenho que usar? Were. Como é que ficou a tradução de vocês? Mark e Fred eram amigos. Isso, é isso aí. Próxima. We were at home. We quer dizer nós, o sujeito que está no plural. Então, nós temos que usar o were. Were at home, nós estávamos em casa. Próxima. He was sick last Sunday. Ele estava doente no último domingo. Eu posso dizer do último domingo ou domingo passado, pessoal, que não vai mudar, tá bom? Anotar uma tradução de todos eles? Se vocês ficaram com alguma dúvida? Sim ou não? Então, observem aqui, ó. O eu está no singular, então eu usei was. O you, vocês, plural. No caso, pessoal, o you pode ser tanto você ou vocês. Ele sempre vai vir ao lado de were, tá bom? Sempre, independente se a frase está no singular ou está no plural. No caso do you, vai ser sempre o were, o parzinho dele, tá? Melissa. Melissa é uma pessoa só, singular, usei o was. Mesma situação do Ted, uma pessoa só, singular, usei o was. Mark e Fred são duas pessoas, usei o were. O we é plural, usei o were. He, singular, usei o was. Alguma dúvida? Não? Então, tá. Para vocês treinarem isso, singular e plural, a prof vai pedir para vocês fazerem apenas o exercício número 1, tá bom? Por que este exercício apenas? Porque ele pede somente para vocês completarem. Então, vão lá na página 13 do material de vocês, por favor. Ok? Acharam? O número 1 diz assim, ó, complete as frases com was ou were. Então, aqui vocês podem simplesmente pôr em prática o que a prof acabou de explicar para vocês. Sempre que for uma pessoa só, eu vou usar o was, e sempre que for plural, eu vou usar o were. É só essa diferença. Então, esse aqui é singular e este é plural. Combinado? Então, vamos lá. Letra A. Natália em Toronto on December 20th. Natália em Toronto em 20 de dezembro. Natália, eu vou completar com was ou eu vou completar com were? Certo. Letra B. You in the movie theater yesterday. Você no cinema ontem. Lembrem-se que o you, a professora falou para vocês que não muda. Tanto faz ser singular ou plural, o parzinho dele vai ser sempre o mesmo, tá bom? Letra C. I sad because of you. Eu, triste por causa de você. Eu vou usar o was ou eu vou usar o were? Letra D. Philip, espaço, handsome. Felipe, bonito. Eu vou usar singular ou vou usar plural? Ok. My mother at work. Minha mãe no trabalho. Eu vou usar o was ou eu vou usar o were? Letra F. Paul and John, good friends. Paul e Johnny, bons amigos. Eu vou usar o was ou eu vou usar o were? Qual que é o correto? Letra G. They, espaço, em Tóquio last year. Eles em Tóquio ano passado. O certo é o was ou é o were? H. We tired after the work. Nós cansados depois do trabalho.
Mesma coisa, was ou were. Pessoal, aqui na I e na J, não é, o sujeito não tá pronto, eu tenho que pensar um pouquinho. Então, your brother. Your brother é quem? Seu irmão. Seu irmão é como se fosse o nosso he. Então, qual que seria o parzinho ideal para o seu irmão na festa na última sexta-feira? Isso. E na J, all my friends, todos os meus amigos, espaço, in my birthday party, todos os meus amigos na minha festa de aniversário. Então, aqui é plural. Qual é o correto? Eu vou completar com was ou eu vou completar com were? Ok. Pessoal, a professora vai pedir esse exercício para vocês treinarem bem essa parte de was e were. Então, o que a prof pretende na aula que vem? Fazermos a correção do exercício 1 e trazer para vocês as formas correta da forma negativa e da forma interrogativa, tá bom? Daí depois que a prof explicar, ela passa os outros exercícios para vocês. Combinado? Entenderam tudo? Qualquer dúvida, deixem um comentário aqui no vídeo, tá bom? Boa semana para vocês e até a próxima aula. Bye, bye!